Olá a todos, o meu nome é Frederico Aragão Moraes, sou analista de mercado da Teletrade e estou aqui hoje para mais uma vez revermos então os principais acontecimentos nos mercados financeiros no dia de sexta-feira, dia 28 de fevereiro, mas também no dia de hoje, dia 2 de março. Portanto, olhando para o dia de sexta-feira, o dia foi mais uma vez de grande aversão pelo risco. Essa foi toda a tendência da semana e também marcou o dia de sexta-feira. O número de infectados continuou a aumentar bastante fora da China, o número de infectados, obviamente, do coronavírus. Por exemplo, a OMS também aumentou o seu estado de alerta para elevado. Portanto, duas notícias aqui a acontecerem, a trazerem algum pânico para os mercados. No entanto, para a Europa este pânico foi bastante claro, para os Estados Unidos foi menos óbvio, porque os mercados acionistas acabaram por ter uma desvalorização muito forte na Europa quando comparado com os Estados Unidos. Portanto, mas aqui olhando para o Stock 600, podemos observar uma tendência de queda de 3,54% no dia de sexta-feira. Já na América o S&P 500 também caiu, mas bastante menos, 0,82%, e o Nasdaq acabou por valorizar 0,1%. Também o mercado de dívida acabou por experienciar uma diminuição das suas yields de dívida de soberana, especialmente na Europa. Portanto, houve aqui uma grande queda das yields. Também nos Estados Unidos, as yields a 10 anos das obrigações do Tesouro americanas também caíram para mínimos históricos. Portanto, no que toca também ao calendário de sexta-feira, nós tivemos o CPI para a Alemanha a sair acima das expectativas, bem como o PIB também a sair para o Canadá à 1h30 da tarde, também acima das expectativas. Portanto, foram aqui as notícias mais importantes, acabaram por ser boas. No entanto, relativamente ao dia de hoje, o dia começou por ser um dia marcado por algum apetite pelo risco, mas já podemos observar uma maior aversão depois do início do dia. Portanto, as bolsas começaram por subir, mas já estão em queda. As yields têm estado em queda para os principais países europeus. O ouro tem estado a subir depois de uma queda muito abrupta na sexta-feira. E o crudo, que começou por subir, também já está a cair. No que toca ao calendário, e olhando para o calendário semanal, portanto, para o dia de hoje nós temos então manufatura, tivemos então manufatura, PMI de manufatura a sair para vários países europeus e também para o Reino Unido, isto das 8 às 9h30, saiu acima das expectativas, portanto boas notícias. E também temos o PMI de manufatura para os Estados Unidos a sair às 14h45. Mais terça-feira temos a taxa de juros diretora para a Austrália. Espera-se que haja uma diminuição desta taxa de juros e é bastante importante então seguirmos estas divulgações. Também o CPI para a Europa sair às 10 da manhã. No que toca ao dia de quarta-feira, temos então o PIB a sair para a Austrália à 00h30 e também mais tarde, por volta das 3 da tarde, Bank of Canada Rate, portanto, mais uma vez vai sair a taxa de juros diretora para o Canadá, portanto, são sempre notícias importantes. Depois, inventários do crudo às 3h30. No que toca a quinta-feira, temos então a Trade Balance para a Austrália à 00h30 e, muito importante, estes OPEC Meetings que vai acontecer neste dia 5 de março. Portanto, é possível que haja um corte na oferta e isso vai a acontecer, pode levar a uma subida bastante íngreme do valor do preço do barril. No dia 6 de março, desculpem, portanto, sexta-feira, temos os retail sales para a Austrália a sair à 00h30 e depois também vários dados a saírem relativamente ao mercado laboral, não só para o Canadá, mas também para os Estados Unidos. No entanto, no que toca ao dia de sexta-feira e ao que tem vindo a acontecer também até agora, no dia de hoje. O dia de sexta-feira foi marcado mais uma vez por um aumento do valor do euro relativamente ao dólar. Portanto, isto acontece uma vez que o sell-off que tem acontecido relativamente a ativos denominados em dólares tem sido maior do que o sell-off que tem acontecido em ativos denominados por euros. E daí podemos observar uma tendência de subida do euro quando comparado com o dólar. E isto acontece também no dia de hoje. Portanto, podemos observar aqui uma pequena descida do valor do euro, no entanto, aquilo que tem vindo a acontecer, também com bons dados a saírem para a Europa de PMI de manufatura, a contribuir para esta valorização do euro.
No que toca ao Stock 50, desculpem, às 50 principais empresas e mais valorizadas empresas da Europa, o dia de sexta-feira acabou por ser um dia relativamente misto, depois de ter aberto, mas abriu numa grande queda. E o dia de hoje foi marcado então por uma abertura em alta, no entanto, depois disso tem vindo, a aversão ao risco tem vindo a ser maior, e então observamos uma total correção do início do dia. O S&P 500 acabou por ter também um dia de queda no dia de sexta-feira, e o dia de hoje, que foi marcado no início por algum apetite pelo risco, agora a ser já também corrigido. A Tesla, que tem vindo a ser apontado por investidores como umas ações que estariam acima das suas... que estariam acima do seu valor, do seu fair value, aqui também a experienciar quedas ao longo dos últimos dias. No entanto, aqui o Nasdaq foi o único que valorizou pouco, mas valorizou no dia de sexta-feira, acabou por valorizar 0,1%, e o dia foi relativamente misto durante todo o dia. No entanto, o dia de hoje acaba por ser um bocadinho ir em conta com aquilo que se passava com o S&P 500, portanto, um apetite pelo risco ao princípio e agora uma correção que podemos observar. No que toca à libra esterlina, podemos então observar ao longo do dia de sexta-feira uma queda bastante abrupta do valor da libra quando comparado com o dólar. Isto acontece muito por consequência de uma incerteza que se vive relativamente às futuras negociações entre o Reino Unido e a União Europeia. Em particular, o governo britânico acabou por referir na semana passada que ir preparar um cenário de no deal, caso as negociações não avançassem consideravelmente até junho deste ano. Portanto, se não avançarem consideravelmente até junho deste ano, então no final do ano um cenário de no deal seria aplicado. Também, no dia de hoje podemos observar aqui uma valorização, portanto, uma correção daquilo que foi o dia de sexta-feira, também contribuir para isso bons dados relativamente à manufatura do Reino Unido. Isso ia contribuir para esta valorização. Não é que os dados tenham sido acima das expectativas, mas aquilo que era esperado já eram boas notícias só por si e, portanto, a contribuir para uma valorização da libra esterlina. No entanto, já podemos observar também uma correção bastante forte daquilo que foi o início do dia. No que toca ao crude, podemos observar que a tendência é de queda e é muito fácil de ser explicada. No fundo, aquilo que tem vindo a ser vivido, ou o impacto que o coronavírus poderá ter na economia de uma redução da procura agregada, e com uma redução da procura temos então uma queda do preço, como é normal acontecer. Portanto, a maior confiança, o maior apetite pelo risco vivido no início do dia de hoje levou a este aumento do valor do preço do barril. No entanto, também podemos observar já uma valorização, uma correção do início do dia de hoje. Interessante olhar para o dólar canadiano, uma vez que está bastante relacionado com a variação do preço do barril. Portanto, aqui a desvalorização que existiu relativamente à diminuição do preço do barril, aqui contribui também para uma queda do valor do dólar canadiano. Depois, aquilo que nós observamos no final do dia de sexta-feira e também no início do dia de hoje foi uma valorização do preço do barril, e isso a contribuir para um aumento do valor da moeda canadiana. No entanto, agora também a desvalorização que observamos nas últimas horas a contribuir para uma desvalorização do dólar canadiano. No que toca ao ouro, normalmente num dia de aversão pelo risco podemos observar o ouro a ganhar valor. No entanto, isso não foi o que aconteceu ao longo de toda a semana passada, exceto de segunda-feira. Portanto, a subida de segunda-feira foi de tal maneira íngreme que depois o mesmo acabou por não acontecer nos dias seguintes. Também as perdas foram tão avultas em outros mercados que houve uma grande necessidade de vender ouro para combatar outras perdas. Isso explica parte do comportamento do ouro na semana passada e explica certamente esta queda bastante abrupta no dia de sexta-feira. Também para cobrir margin calls, nós podemos observar investidores então a venderem ouro. No dia de hoje, a tendência foi de subida, no entanto, o comportamento nas últimas horas tem sido relativamente misto. No
que toca à moeda australiana e a esta economia, portanto, ela está bastante dependente, ou as suas exportações estão bastante dependentes daquilo que acontece no mercado asiático, uma vez que o mercado asiático compra grande parte dessas exportações à Austrália. Portanto, qualquer coisa que se passe no mercado asiático, que faça diminuir a sua procura agregada, fará também diminuir a sua procura por exportações da Austrália. E isso afeta a Austrália diretamente. Portanto, aquilo que nós vemos agora a passar-se com o coronavírus na Ásia acaba por ter um impacto na Austrália. E como consequência disso, nós vemos então esta queda do valor do dólar australiano. Isto no dia de sexta-feira foi bastante claro, no entanto, já podemos observar aqui uma correção daquilo que foi o dia de sexta-feira. Também muito clara esta linha de tendência de queda, portanto, cada vez que a variação do par toca nesta linha, acaba por nunca a conseguir quebrar. E, no entanto, não quer dizer que não aconteça nos próximos dias. Portanto, nós temos amanhã muito cuidado com isso, que é esperado uma diminuição da taxa de juros da Austrália, e isso fará com que a Austrália de facto perca bastante, a dólar australiano, desculpem, perca valor. Isso fará então com que o dólar australiano caia. É esperado que seja isso que aconteça, no entanto não é garantido. É curioso olharmos também para o dólar neozelandês. Portanto, aquilo que normalmente se passa na Austrália acaba por ter um comportamento similar na economia neozelandesa, e isso, como podemos observar também aqui, a tendência de queda do dólar neozelandês ao longo da semana passada, e em especial no dia de sexta-feira, e também hoje com uma correção daquilo que foi a semana passada. É interessante olharmos para o USD franco suíço. Portanto, o franco suíço é visto como um ativo de refúgio em situações de maior aversão pelo risco. Portanto, há uma maior procura por esta moeda, desculpem, e como consequência disso nós vemos então uma valorização do dólar, não, desculpem, do franco suíço quando comparado com o dólar. Também existe, para além de existir esta maior procura por francos suíços, também existe uma menor procura por dólares, e isso faz com que esta tendência de queda seja então esperada. Aquilo que se passa com o iene japonês é exatamente o mesmo, portanto, seguindo exatamente o mesmo racional, uma vez que é uma moeda considerada como um ativo de refúgio, aquilo que podemos observar é também uma tendência de queda do dólar americano. E por hoje é tudo, muito obrigado, até amanhã.